resistência dos materiais, flexão. Flexão. Vigas e eixos são importantes elementos estruturais e mecânicos usados em projetos de engenharia. Neste momento do curso, iremos determinar a tensão provocada nesses elementos por conta do efeito da flexão. Deformação por flexão de um elemento reto. Iremos discutir as deformações que ocorrem em uma viga prismática reta, feita de um material homogêneo e submetida à flexão. Bom, então aqui a gente tem a imagem de uma viga, certo? Reta. Temos os três eixos, né? X, Y e Z. E esse elemento está submetido a um momento fletor. Esse momento fletor no interior do material vai tender a gerar tensões de flexão. E aí também, em consequência disso, as deformações. É isso que a gente vai analisar. É o comportamento das tensões e deformações no interior dessa viga. E aqui a gente já tem uma nova informação que seria essa superfície neutra. Então, por exemplo, se a gente considera a área da seção transversal uma área arbitrária, né, que é essa área aqui que eu estou passando o mouse, ela tem simetria, tá vendo? A gente pode observar que o lado esquerdo é simétrico ao lado direito, mas a parte inferior não é simétrica à parte superior. Então, a gente teria que, para determinar, por exemplo, o centro geométrico dessa área da seção transversal, a gente teria que determinar ele, né, algebricamente, mas por simetria a gente sabe que vai estar no meio. A gente só não sabe a altura ao longo do eixo Y, que seria determinado esse centro geométrico. Mas, a partir do momento que a gente determine quanto vale, na posição do centro geométrico dessa área de seção transversal, a gente tem a existência dessa superfície neutra. A superfície neutra em efeitos flexíveis vai ser uma superfície livre dos efeitos da flexão. Então, nela, nós não vamos ter valores de tensão e também não vamos ter valores de deformação. Por que acontece? Quando a gente aplica, por exemplo, e tende a flexionar um elemento, a gente tem reações diferentes, respostas diferentes na parte superior e na parte inferior do meu elemento. Então, se a parte superior sofre compressão, a parte inferior vai sofrer tração. E aí eu preciso de uma região de transição de tração-compressão, que é a minha superfície neutra. Deformação por flexão de um elemento reto. Bom, considere a barra reta não deformada na figura A. Seria esse exemplo aqui, que tem seção transversal quadrada marcada por uma grade de linhas longitudinais transversais. Então, a barra aqui, nesse caso, ela ainda está não deformada, ela tem uma seção transversal quadrada e ela tem uma grade impressa nela, quadrada, também com linhas longitudinais, certo? Nesse sentido, e as linhas transversais, ao sentido longitudinal, certo? E aí, quando o momento fletor é aplicado, nesse caso aqui, da aplicação do momento fletor, as linhas de grade tendem a se distorcer segundo o padrão mostrado na figura. Então, aqui seria o elemento depois da deformação. Então, a gente observa que as linhas longitudinais, elas tendem a se tornar curvas, né? E as linhas verticais, elas permanecem retas, porém, elas têm alguma inclinação, mesmo que muito pequena, elas sofrem alguma inclinação. Bom, e aí algumas coisas a gente pode observar aqui no elemento deformado. Primeiro, podemos observar que as linhas longitudinais se tornam curvas, certo? Então, aqui a gente tem agora elas curvas, e as linhas transversais verticais continuam retas, porém, sofrem rotação. O comportamento de uma barra deformável sujeita ao momento fletor provoca um alongamento do material na parte inferior e compressão do material na parte superior. Então, olha só, vamos analisar isso. Segundo essa configuração de aplicação do momento, a gente vai tender a flexionar no sentido mostrado aqui no desenho. Então, essa parte inferior, vamos imaginar, vamos olhar essa última camada aqui. Então, ela tende a se alongar, certo? Enquanto que essa primeira camada aqui tende a ser comprimida. Então, se a gente analisar um quadradinho desse, só uma largura, a gente vai ver, por exemplo, se a gente pensar no comprimento inicial dele que vale a 1, por exemplo. Então, se a gente olhar ele aqui embaixo, esse comprimento aqui ele aumentou, então ele vai ser 1 ponto alguma coisa.
E se a gente analisar ele aqui em cima, esse comprimento aqui diminuiu, então vai ser 0,9 alguma coisa, certo? Então, a parte superior tende a ser comprimida e a parte inferior tende a ser tracionada, segundo a configuração de momento aplicada mostrado aqui, certo? Por consequência, entre essas regiões deve existir uma superfície, denominada superfície neutra, na qual não ocorrerá mudança de comprimento nas fibras longitudinais do material. Então, o que acontece? Se a gente tem essa fibra inferior, que sofre tração, e essa fibra superior sofrendo compressão, em algum momento eu tenho que ter essa transição, né? Então, aqui seria o ponto onde eu tenho o meu maior valor de compressão, como se fosse a minha maior tensão, tensão máxima compressiva. E aqui eu teria a minha tensão máxima trativa. E aí elas tendem a ir diminuindo conforme a gente se afasta das superfícies externas, né? Então, elas vão diminuindo até que zero. E aí muda o sentido de tração-compressão. Esse zero, como eu já falei no slide anterior, é a minha superfície neutra. Então, eu não tenho efeitos de flexão nela. Então, eu não tenho tensão e não tenho deformação na superfície neutra. Então, ela não sofre nenhuma mudança de comprimento nas fibras longitudinais. Com base nessas observações, adotaremos as 3 premissas em relação ao modo como a tensão deforma o material. Então, são 3 premissas que vamos utilizar aqui no capítulo de flexão. Primeiro, o eixo longitudinal X, que seria nesse caso aqui, o eixo X é o sentido longitudinal do elemento da minha viga, que se encontra no interior da superfície neutra, não sofre qualquer mudança de comprimento. Então, olha só, a linha do eixo neutro, ou seja, que é a linha que passa pelo centro geométrico dessa figura, ela não sofre nenhum tipo de deformação, ela não sofre nenhuma mudança de comprimento. 2. Todas as seções transversais da viga permanecem planas e perpendiculares ao longo do eixo longitudinal durante a deformação. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui, né, em 2 seções perpendiculares, e aí depois do processo de deformação eu tenho ainda essas 2 seções, e a gente vai considerar que elas permanecem perpendiculares entre si durante o processo de deformação. Isso implica em dizer, gente, que a gente desconsidera as deformações por cisalhamento nesse tipo de análise. 3. Qualquer deformação da seção transversal dentro do seu próprio plano será desprezada. Então, a área da seção transversal também não sofre deformação, ela tem sua integridade mantida antes e depois do processo de deformação. Podemos observar também que a deformação normal longitudinal variará linearmente com a altura em relação ao eixo neutro. Ocorrerá uma contração nas fibras localizadas acima do eixo neutro, ao passo que ocorrerá um alongamento nas fibras localizadas abaixo do. Pela lei de Hooke, podemos relacionar a tensão com a deformação normal gerada em um elemento da viga. Então, olha só, aqui é como se a gente tivesse pegado uma fatia, né, da minha viga de comprimento ΔX. Então, aqui estaria a área da seção transversal, né, se a gente tivesse uma vista em 3D. Então, aqui está a altura da minha viga. Esse ponto aqui é o ponto onde eu tenho o meu eixo neutro, a existência do meu eixo neutro. Então, a gente pode observar que nele, aqui a gente está olhando a níveis de deformação, distribuição de deformação normal. Então, nesse ponto aqui, eu tenho 0 de deformação, certo? Se eu subir, né, se eu for para cima do meu eixo neutro, a gente começa agora a contar com uma coordenada y, certo? E onde C é a maior distância do eixo neutro até a extremidade da viga. Então, vocês podem observar, por exemplo, aqui está o eixo neutro. Então, eu tenho a parte de baixo da viga e tenho a parte de cima da viga. C sempre será a maior distância, seja ela para baixo ou seja ela para cima. Então, nesse caso aqui, se eu olhar para baixo, eu tenho esse comprimento aqui. Se eu olhar para cima, eu tenho esse. Então, nesse caso aqui, esse aqui é o meu C, que é a maior distância, certo? E Y é uma coordenada de posição, é uma variável, certo? Então, se eu olhar para cima, eu vou ver que eu tenho um epsilon, que é uma deformação, é igual, por exemplo, aqui é menos epsilon máximo. Menos porque é uma deformação compressiva, né? Então, tendeu a reduzir esse comprimento. E epsilon máximo porque ele está localizado na extremidade da viga. Então, é na extremidade que a minha deformação assume um valor máximo, certo?
E aí a gente consegue também fazer uma semelhança de triângulo nessa relação aqui. Eu posso dizer que y está para epsilon, que é qualquer deformação, é uma deformação encontrada numa altura y, assim como epsilon máximo está para c, que é a minha altura maior, certo? E aí a gente consegue estabelecer essa relação aqui de epsilon, ou seja, qualquer deformação pode ser determinada em função de menos y sobre c, onde y é uma variável da posição, c é a maior distância do eixo neutro até uma extremidade e epsilon máximo é o valor da deformação máxima. E esse menos aqui, ele fica bem interessante porque a gente consegue acompanhar uma convenção de sinais com isso. Então, por exemplo, se eu tiver um y positivo, um y maior que zero, eu vou ter um epsilon negativo, o que implica em dizer que a parte de cima eu tenho deformação tendendo a contrair o meu elemento. E se eu tiver um y negativo, eu vou ter um menos com menos, um mais, e eu tenho um epsilon positivo. Então, se eu tiver um y positivo, se eu tiver um y negativo para baixo do eixo neutro, eu vou ter um epsilon positivo. Por quê? Para baixo do eixo neutro, eu tenho a tendência de ter um alongamento no meu material. Então, isso vai me gerar tensões trativas e deformações positivas. Bom, então aqui também com uma outra vista, né? Seria essa mesma camada, certo? Seria o mesmo efeito, mas aqui vista ao longo de um comprimento maior da viga, né? Então aqui a gente tem um elemento, temos os eixos x e y, certo? O eixo x é onde está passando o meu eixo neutro, então é onde eu tenho zero de deformação, certo? Então aqui também estaria meu eixo neutro, onde a gente já viu que tem zero de deformação. A partir de uma distância arbitrária y, né, eu encontro o meu epsilon, que varia linearmente de zero até um valor máximo na superfície externa. Esse epsilon máximo, então, eu encontro ele na minha maior distância do centro, ou do meu eixo x, ou do meu eixo neutro, até a extremidade. Essa distância eu chamo de c. Então, c está para epsilon máximo, assim como y está para epsilon. Então, essa parte superior, ela tende a ter contração, deformações negativas, enquanto que a parte inferior tende a ter tração, deformação positiva. Então, a nível de deformação, a gente representa essa deformação negativa tendendo a entrar na minha viga, né? E a deformação positiva tendendo a causar um alongamento aqui, um aumento de comprimento dessa seção inferior, certo? Bom, e aí agora, através da lei de Hooke, nós podemos relacionar a tensão com a deformação normal gerada em um elemento da viga. Bom, aqui está aquele perfil do slide anterior, que é o perfil de deformação. E aqui agora a gente analisa o perfil de tensão. Então, aqui está a aplicação do momento que gerou esse efeito flexível que vai gerar essa tensão de flexão, certo? E aqui a gente analisa como que ela se comporta também ao longo da seção da viga. Então, aqui eu tenho o eixo neutro, né, para deformação, e o meu eixo neutro, que é o meu eixo x, também está aqui na mesma posição, certo? Tenho minha variável de posição y e tenho c, que é a minha distância. Tenho minha variável de posição y e tenho c, que é a minha distância. E aí, aqui eu tenho o efeito da deformação e aqui eu tenho o efeito da tensão. Se aqui é uma deformação negativa, ela vai ser gerada por uma tensão compressiva. Então, aqui a gente pode observar o sentido das setas. Essa tensão para cima do eixo neutro é uma tensão compressiva. Aqui, como eu tenho uma deformação positiva, que vai ser gerada a partir de um efeito de tensão trativo. Então, a gente pode observar aqui esse efeito, né, o sentido das setas tendendo a tracionar a parte inferior. Observem que tanto o comportamento da variação de deformação quanto o comportamento da variação de tensão são lineares, eles têm comportamento linear. E tem sempre, nos dois casos, o ponto zero é o ponto onde essa variação passa pelo meu eixo neutro. Então, no eixo neutro eu tenho zero de deformação e tenho zero de tensão. O ponto onde eu tenho a deformação e a tensão máximas são aqueles pontos referentes à minha coordenada C, a minha distância C, que é aquela maior distância entre o eixo neutro e uma das extremidades. Então, na distância C, eu tenho a ocorrência de epsilon máximo e tenho a ocorrência de sigma máximo.
E aí, da mesma forma que a gente relaciona uma variável de posição na deformação, a gente pode fazer isso na tensão também. Então, para uma determinada distância y arbitrária, eu tenho um valor de tensão sigma. E para uma distância c, eu tenho o meu sigma máximo. Então, através da lei de Hooke, ou através da própria semelhança de triângulo que a gente viu aqui, a gente também pode escrever essa relação para os valores de tensão. Esse aqui de deformação a gente já tinha escrito no slide anterior, né? Que epsilon é igual a menos y sobre c, epsilon máximo. Então, isso também é uma verdade para os valores de tensão. Eu posso dizer que sigma é igual a menos y sobre c, sigma máximo. E também verificando a importância desse sinal negativo aqui, para que a nossa convenção de sinais seja obedecida. Então, por exemplo, se eu tiver uma variável de posição y positivo, um y positivo, eu vou ter um sigma negativo. Então, um y positivo, então ele está acima desse eixo x, né, um y positivo, eu encontro tensões compressivas. Então, tá certo, né? Tensões que serão aqui negativas. Se eu tiver um y negativo, um y para baixo do eixo y, né? Então, seria para o lado de cá. Então, se eu tiver um y negativo, eu vou ter um menos com menos mais, então eu terei tensões trativas, né? Segundo a nossa convenção de sinais, positivas. Então, y negativo, eu encontro as tensões trativas e positivas, certo? Bom, essa imagem aqui ela é interessante porque ela mostra, de uma perspectiva tridimensional, né, a variação de tensão de flexão ao longo da seção transversal da viga. Então, a gente pode observar que o nosso eixo é onde eu tenho zero de tensão, certo? E aí ela vai aumentando de forma linear, com comportamento linear, de zero até um valor máximo, onde esse valor máximo está sempre na minha superfície externa, mediante a distância de C, né? C seria a distância do meu eixo neutro até a superfície externa, onde eu tenho a ocorrência de sigma máximo. Para uma determinada altura y, eu tenho a ocorrência de sigma, que é uma tensão intermediária que varia também linearmente. Então, na parte para cima, né, na parte superior ao meu eixo neutro, eu tenho tensões compressivas, então a gente consegue analisar o elemento que se encontra em cima desse eixo neutro sendo comprimido, e para baixo desse eixo neutro eu tenho tensões trativas, né, tendendo a alongar esse elemento. Bom, essa flexão ela foi causada por um momento que é explicado, e a gente consegue analisar ao longo da área da seção transversal esses incrementos de força, né, que vão gerar o meu efeito de flexão. Então, se a gente analisar só esse elemento, que tem a área dA, então ele é submetido a um carregamento dF, e ele tem uma componente de sigma agindo ali nele, certo? É até que a gente tem essa ampliação aqui, uma compressão de sigma agindo nesse elemento. Bom, então a gente pode dizer que dF é igual a 1 sigma dA, certo? E aí a gente pode localizar a posição do eixo neutro na seção transversal, satisfazendo a condição de que a força resultante produzida por essa distribuição de tensão na área da seção transversal tem que ser nula. Bom, então a força resultante seria o somatório dos incrementos de força, e isso tudo deve ser igual a zero. Então, o somatório das componentes seria a integral, né, de dF ao longo de toda a área da seção transversal. Então, isso é igual a uma integral de sigma dA também em toda essa área. Aí já estabelecemos nos slides anteriores uma relação para sigma, né, em função de y, c e sigma máximo. Então, a gente vai fazer essa substituição aqui. Então, isso tudo é igual a integral de menos y sobre c sigma máximo, substituindo o meu sigma, né, vezes dA. E aí, agora eu tiro da integração as minhas constantes. Então, eu tiro meu sigma máximo e tiro meu c. E aí, eu tenho isso tudo é igual a menos sigma máximo sobre c, fora da integral, integral de y dA, isso tudo aplicado na área A. E aí, só para a gente lembrar, quem é essa integral, né? Esse é o momento de primeira ordem da área, certo? E aí, agora, o que acontece? A gente tem que isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Só que menos sigma máximo sobre c é diferente de zero. Então, eu tenho que a integral de y dA
aplicado na área A tem que obrigatoriamente ser igual a zero para satisfazer essa igualdade aqui. Bom, então nós temos que a nossa integral de y dA aplicada na área A tem que ser nula, né? Tem que ser igual a zero. Então, o que isso quer dizer? Que o momento de primeira ordem da área da seção transversal do elemento em torno do eixo neutro deve ser nulo. E aí essa condição, gente, só pode ser satisfeita se o meu eixo neutro, ou seja, né, o eixo livre de tensões, também for o eixo do centroide, certo? Porque aí é o momento onde eu tenho esse primeiro momento de área igual a zero, certo? Então, por consequência, uma vez determinado o centroide da área da seção transversal do elemento, já temos a localização do eixo neutro, porque os dois são coincidentes. Então, o eixo neutro, que é aquele que é livre de tensões e deformações, ele vai estar localizado quando essa verdade aqui for satisfeita. Essa verdade vai ser satisfeita quando o meu centroide for igual a zero. Então, isso implica dizer que a posição do eixo neutro é igual à posição do centroide. Bom, e aí só para a gente recordar da onde sai essa relação aqui no centroide, lembrem que para a gente poder determinar o y barra, que seria a coordenada do centro geométrico, né, em relação ao eixo y barra de uma área variável seria igual ao quê? Y barra é igual a integral de y dA dividido pela integral de dA, não é isso? Ó, y barra é igual a integral de y dA dividido pela integral de dA. Então, o numerador é esse termo aqui. Então, se a integral de y dA for igual a zero, então o meu y barra vai ser igual a zero. E, portanto, o centroide encontra-se no eixo de referência, que seria o nosso eixo neutro, certo? Agora, temos como objetivo desenvolver uma equação que relacione a distribuição de tensão longitudinal em uma viga e o momento fletor interno resultante que age na seção transversal dessa viga. Então, a gente vai estabelecer uma relação entre a distribuição de tensão, né, que a gente sabe que tem um comportamento linear, agora a gente vai relacionar essa distribuição de tensão com o momento fletor interno resultante. E aí a gente vai usar a relação do momento fletor aplicado para conseguir desenvolver essa relação. Essa imagem a gente já viu no slide anterior, certo? Então, eu tenho um momento aplicado, a força é dividida em incrementos de força dF sendo aplicados na área dA. Então, a gente já sabe que sigma é igual a dF dA. Logo, dF é igual a sigma dA, certo? E aí, o momento fletor seria o valor de cada incremento de força vezes a sua respectiva distância. Então, M é igual ao somatório, ou seja, a integral de y dF aplicado na área A. Então, o momento é igual à integral, e aí a gente substitui agora o nosso dF por sigma dA. Então, momento é igual à integral de y sigma dA. Sigma, a gente já também estabeleceu uma relação de y sobre c sigma máximo. Então, a integral de y, repetiu o y aqui, né? Sigma é y sobre c sigma máximo dA. Vou tirar da integral as minhas constantes. Então, m é igual a sigma máximo sobre c, integral de y ao quadrado dA. Quem é a nossa integral de y ao quadrado dA aplicado na área A? É o nosso momento de inércia. E aí a gente substitui ele, então, agora pelo I, né, de momento de inércia. Então, eu tenho que m é igual a sigma máximo vezes I sobre c. E aí, se a gente arrumar mais um pouquinho isso, dá para dizer que sigma máxima, ou seja, a máxima tensão de flexão encontrada na viga, ela vai ser igual ao valor do momento aplicado vezes C, que é a maior distância, né, entre o centro e uma das... dividido pelo momento de inércia da área da seção transversal dessa viga. Bom, então, a partir da relação sigma máxima igual a mc sobre I, nós vamos utilizar a relação que definimos no começo do capítulo, né? Que sigma é igual a menos y sobre c vezes sigma máximo, onde sigma é um valor de tensão arbitrário, né? Num ponto onde eu tenho a altura y, certo? Então, como sigma máximo está relacionado a c, o meu sigma está relacionado a essa altura arbitrária y.
Então, a gente vai fazer essa substituição e a gente encontra essa nova relação que está marcada aqui, onde sigma é igual a menos my sobre i. Então, eu consigo determinar uma tensão, né, relacionada a um efeito de flexão, e essa tensão é em função do meu momento fletor, m, y, que é uma altura, né, uma distância, e I, que é o meu momento de inércia.